A igreja vai passar pela tribulação? Sim ou não? Né? Se vai passar até determinado limite de tempo? No meio? Até quase o fim? Como que vai ser? Ressurreição dos justos. Como é que vai ser? Na volta de Yeshua, os justos vão morar onde? No céu? Na nova terra? São perguntas bem legais que o Catu fez. Perguntas bem inteligentes. Primeira coisa, nós vamos aqui falar da onde surge as visões do arrebatamento pré-tribulacionista. Uma jovem chamada Margaret, tá? Margaret, ela teve algumas visões, tá? Influenciou em um tempo, alguns séculos atrás. Não é muito antiga essa ideia de arrebatamento pré-tribulacionista, tá? Tem algumas coisas que eu poderia ler aqui sobre ela. Por exemplo, Margaret não era teóloga nem expositora bíblica, mas uma profetisa da seita Irvingita, a Igreja Católica Apostólica. O jornalista cristão Daver escreveu um livro sobre o assunto da origem do arrebatamento secreto. Ele escreve: temos visto que uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald teve uma revelação particular, tá? Escócia, no começo dos anos 1830, de que um grupo seleto de cristãos seria capturado para encontrar com Cristo nos ares, antes dos dias do anticristo. Enfim, isso não é uma doutrina bíblica, é uma visão de uma mulher escocesa de 1830, tá bom? Então daí você está tirando já da onde vem a ideia do arrebatamento pré. Então a palavra grega é harpazo. Harpazo. Lá em cima, tá? No canto esquerdo está escrito harpazo em grego. Embaixo, lakar. Lakar em hebraico. As duas trazem a mesma etimologia, tá? Significa pegar, né? Aqui nessa edição aqui embaixo ficou faltando a palavra pegar. Então a palavra pegar, levar pela força, arrebatar. Mesma coisa, levar, tomar, levar. Né? A palavra depende do contexto, mas enfim, em geral significa tomar, levar. Vou ler a partir do 13. Olha só. Não queremos, porém, irmãos, que sejamos ignorantes com respeito aos que dormem. Quer dizer o quê? Os que estão mortos. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Yeshua morreu e ressuscitou, assim também, mediante Yeshua, trará sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isto, nós que, os que vivo, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Olha, presta atenção nisso aqui. Nós que ficarmos até a vinda. Então, primeira coisa que você precisa saber, Yeshua vai voltar. Então, aqui está o ponto. Ele vai vir. Segundo ponto, vai haver uma ressurreição dos que estão mortos e os que estiverem vivos serão o quê? Levados. Até onde? É aqui que a gente tem que entender. Então, de modo algum precederemos que dormem, os que estão mortos. Tá? Vai ser tudo ao mesmo tempo. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai haver a primeira ressurreição dos salvos. Tá? Para quê? Aqui já vou falando. Vai haver um milênio na terra, não no céu. Eu
Eu vou tentar detalhar da melhor forma possível os textos aqui e para vocês entenderem. Então, primeira coisa. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Depois de 1000 anos, vai haver o juízo final. Depois vai haver novos céus e nova terra. É simples, não tem como errar. Então nós vamos entender isso aqui. Ressurreição dos mortos, a primeira. Passa-se 1000 anos, ressuscita os que serão condenados ao lago de fogo, ao julgamento final. O lago de fogo já foi inaugurado nos versículos anteriores, capítulo 19 de Apocalipse, e lá já está besta o falso profeta. Aí depois vai haver o juízo final, e quem não for encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então os mortos e os que estiverem em Cristo, né? Os que foram salvos, os que têm o nome no livro da vida, vão ser ressuscitados, e os que estiverem vivos vão subir junto. Até onde? E aqui está a questão. Vai até onde? Vai para o céu? Não, pela Bíblia vai até as nuvens. Por quê? Porque os textos vão dizer, por exemplo, em Daniel no capítulo 7, vai falar, Daniel viu sobre a ressurreição no capítulo 12. Mas no capítulo 7, ele vai dizer assim, capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. Dirigiu-se a um ancião de dias e fizeram chegar até ele. Olha só, eu vou repetir. E eu estava olhando nas minhas visões de noite, eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se até o ancião de dias e fizeram chegar até ele. Verso 14. Foi-lhe dado domínio, glória e reino, para que todos os povos e nações e homens e todas as línguas o servissem. Domínio é um domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. Certo? No versículo 21, está escrito assim em Daniel. Eis que olhava, este chifre fazia guerra com os santos e prevalecia contra eles, o anticristo. Tá? Então, vamos estar aqui na tribulação, tá? Lamento te dizer, você que queria acreditar na visão de Margaret MacDonald. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia. Verso 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino, o milênio. Detalhe que vai haver uma primeira ressurreição, depois de 1000 anos vai haver a segunda ressurreição. A primeira ressurreição dos que estão salvos, os que vieram antes de Cristo e que foram servos do Eterno, viveram segundo a vontade do Eterno, aqueles que desde a época de Yeshua se converteram, fizeram techuvá, vão estar todos nessa primeira ressurreição. A segunda ressurreição já é para os condenados. Depois dessa segunda ressurreição, será aí colocado o grande trono branco, né? E vai ser julgado as pessoas. E ali, quem não foi salvo vai para o lago de fogo. Mas depois dos 1000 anos. Tá? E os novos céus e nova terra também está registrado no livro de Yeshaiah, o livro de Isaías. Tá ok? O livro de Isaías fala, Isaías 65, 17, fala de novos céus e nova terra. 2 Pedro 3, 7 ao 13 fala da promessa dos novos céus e da nova terra. Então fica aqui muito claro. Vai haver uma grande tribulação, na qual ela só vai terminar quando Yeshua voltar. Um outro ponto a se falar, que eu marquei aqui para a gente poder estar falando, é que no livro de Isaías, Isaías 11, vai falar que Yeshua vai destruir o anticristo pelo sopro da sua boca, e o Shaul Hachalia, ele vai falar lá em 2 Tessalonicenses também sobre isso, tá ok? Eu vou pegar aqui o texto que eu marquei. E é importante, amados, nós começarmos a entender que muitas pessoas foram enganadas aí sobre esses assuntos, porque as pessoas acreditam num arrebatamento
Só que isso não é bíblico. Na verdade foi, como eu falei aqui, Margaret MacDonald, que introduziu visões que ela teve, que um grupo sairia primeiro. Então, a segunda vinda de Yeshua, ela então dividiu em duas partes. Só que isso não é bíblico. A Bíblia deixa muito claro que vai haver uma grande tribulação, vai ter santos de Deus na terra, muitos vão morrer na grande tribulação. No final da grande tribulação, Yeshua vem, na vinda dele, os mortos, a primeira ressurreição vai acontecer e vai ser os que estiverem vivos vão até as nuvens. Cristo vem, destrói o anticristo, com o sopro da sua boca, a besta e o anticristo são lançados no lago de fogo, conforme diz o Apocalipse. E aí ele vem para passar 1000 anos aqui, e os que forem salvos vão reinar com ele. Passados 1000 anos, vai ser colocado o trono branco, vai ser as pessoas julgadas ali. Os que não tiveram nome no livro da vida, não foi encontrado nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. A igreja vai passar na tribulação? Vai. Vai passar o tempo todo, porque Yeshua só volta no final dos 7 anos, na última semana de Daniel. Ele não existe arrebatamento secreto, tá ok? E se hipoteticamente existisse, seria apenas das 12 tribos, tá? As tribos de Israel, tá bom? Então eu já esclareci isso. Se tiver algum rapto que não existe, tá? Se existisse, era só dos 144 mil, tá bom?